Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, dia 18 de julho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus, juntamente com seus discípulos, atravessavam por uma plantação, num dia de sábado. E os discípulos sentiram fome e começaram a arrancar espiga com as mãos e comer. Os fariseus que estavam ali disseram: seus discípulos estão fazendo aquilo que é proibido fazer em dia de sábado. Jesus olhou para eles e disse: por acaso, não leste nas Escrituras o que Davi fez quando teve fome, juntamente com seus seguidores? Como eles entraram no templo e tomaram dos pães da proposição que somente ao sacerdote podia comer, e ele comeu e também deu aos seus soldados? Por acaso também não lestes que em dia de sábado, os sacerdotes no templo, eles violam a lei e sem nenhum prejuízo? Por isso eu vos digo que deveis buscar compreender o significado de quero misericórdia e não sacrifício. E também eu vos digo que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos eu e você diante da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem o poder de ir purificando em mim e em você as imagens pessoais que nós vamos criando sobre Deus. E principalmente quando nós vivemos uma experiência de religião e uma experiência de fé isolada em nós mesmos, subjetivas. Assim nós vamos criando um Deus de acordo com as nossas conveniências pessoais, com os nossos gostos pessoais. E isso não é o Senhor, porque o Senhor é livre. Na primeira leitura de hoje do livro do Êxodo, nós vamos encontrando o Senhor renovando o sentido daquela palavra e daquele gesto que os hebreus chamavam de Páscoa. Se antes a Páscoa era a passagem do inverno para a primavera, era a festa da colheita, agora a festa da Páscoa terá um outro sentido, um outro valor. É a passagem do Senhor pelas terras do Egito. É a mão poderosa de Deus passando para libertar o seu povo. Por isso agora os judeus devem celebrar perpetuamente esta festa, os hebreus devem celebrar perpetuamente esta festa como a festa da Páscoa, a passagem de Deus. E é Deus que intervém na história, é Deus que ouve o clamor do seu povo, e é Deus que vem libertar também o seu povo. O Senhor que entra na vida. O Senhor que se faz companheiro do seu povo, coisa que havia desaparecido de suas consciências. A presença real do Senhor, um Deus que caminha, um Deus que peregrina, um Deus que vive com seu povo, chora com seu povo, se alegra com seu povo. Por isso agora é a festa da Páscoa, que os judeus devem celebrar eternamente. Por isso, então, a palavra de Deus vai iluminando as consciências. Aquilo que Jesus, anos depois, vai dizer aos seus discípulos: eu tenho tantas coisas a dizer-vos, mas ainda não sois capazes de compreender. De modo que nem eu e nem você, muitas vezes, nós temos a capacidade, o discernimento para compreendermos as coisas do Senhor sem a presença do Espírito, que tudo renova e que faz acontecer a glória do Senhor. Agora, então, nós podemos entrar no dogmatismo e no rigorismo dos fariseus que caminham atrás de Jesus. Mas eles não caminham com reta intenção. Eles estão ali averiguando, pesquisando, para aproveitar o melhor momento, o tempo oportuno, para matar Jesus. Por isso, Jesus está num dia de sábado atravessando uma plantação. Num dia de sábado. Dia que era proibido executar diversos tipos de trabalho, porque é o dia de santificar o dia do Senhor. Como para nós cristãos é o domingo, o dia do Senhor,
porque a palavra domingo, domino, significa o dia do Senhor. Mas mergulhados nesse rigorismo que às vezes fere a misericórdia, porque tanto eu quanto você, nós podemos cair nesse erro de vivermos um ritualismo, um tradicionalismo tão forte que fere a misericórdia. Por isso, nesse momento agora, os fariseus percebem que os discípulos estão apanhando espigas para comer, mas o evangelista deixa bem claro. Os discípulos sentiram fome e começaram com a mão a apanhar espigas, debulhando-as para comer. Então, os fariseus vão dizer: os seus discípulos estão fazendo coisas que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus olha para eles. Jesus percebe o fechamento de coração. Porque às vezes nós podemos estar tão imbuídos numa vida espiritual, profunda até, mas às vezes rigorista, demasiada rigorista. E assim nós vamos ferindo a misericórdia, o ritualismo seco, cego, o tradicionalismo seco e cego, que é capaz de ferir a misericórdia. Jesus então começa agora a recordar aquilo que diz a Sagrada Escritura. Em outro evangelho, ele vai perguntar: por acaso vocês nunca lestes nas Escrituras o que Davi fez quando teve fome? Quando eles e seus soldados sentiram fome? Como ele entrou no templo do Senhor, apanhou o pão da proposição que somente ao sacerdote pode comer, e ele comeu e deu também aos seus apóstolos. Jesus não está incentivando aqui a não respeitar a lei. Não, Jesus está relativizando a lei diante da vida. Jesus está relativizando a lei diante da vida, diante da misericórdia. Porque o critério agora para nós compreendermos a palavra de Deus é a misericórdia, não uma misericórdia permissiva que muita gente quer colocar. Mas também não é aquela justiça rigorista e sem misericórdia que os fariseus querem impregnar o grupo deles. Mas Jesus vai dizer: por acaso não lestes o que Davi fez? Como ele entrou no templo, tomou o pão da proposição, que somente ao sacerdote devia comer, e ele comeu e também deu aos seus soldados? Por acaso vocês também não conhecem, não ficaram sabendo que no templo, em dia de sábado, os sacerdotes violam a lei, sem nenhum prejuízo moral? Quer dizer, diante de Jesus, todo rigorismo fica condicionado, esvaziado, porque diante de Jesus, a misericórdia está acima da lei, a vida está acima da lei, porque Jesus é o Senhor também do sábado. Estas palavras de Jesus, elas causam grandes confusões naquelas pessoas que têm a ideia muito rigorista, porque nesse mundo nós temos dois tipos de pessoas: ou elas são rigoristas demais numa área e permissiva em outra, ou são permissivas em outra e rigorista em outra, porque ninguém é 100% rigorista, como ninguém é 100% permissivo. Cada um é rigorista naquilo que lhe convém, como cada um também é permissivo naquilo que lhe convém. E hoje o que Jesus chama a atenção dos discípulos é para receberem o discernimento do Espírito. O Espírito do Senhor, que vai trazendo clareza, que vai trazendo doçura, que vai trazendo misericórdia, porque diante de Jesus o sábado está relativizado. Diante da vida, a lei fica também relativizada, por causa do Senhor. Que esta palavra de hoje seja uma advertência para mim e também seja uma advertência para você. E que seja um convite também a uma peregrinação espiritual para que eu e você possamos visitar as nossas convicções profundas. E aquilo que Jesus disse: por acaso vocês devem conhecer bem o significado que me agrada. Quero a misericórdia e não o sacrifício. E isso não é fácil fazer, porque nós necessitamos da força do Espírito. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.